Glória a Deus. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes e alegres com o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Evangelho de São Mateus, capítulo 26 e 26. Glória a Deus. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha usar de compaixão, que o Senhor venha usar de misericórdia nessa noite, e pelo poder que há no seu grande nome, Senhor, o Senhor continue falando conosco, meu Pai, agora através da tua santa palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um grande culto de Santa Ceia, aonde nós vamos estar aqui participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Há muitas das vezes as pessoas consideram as coisas de Deus comum, porque a gente vai passando anos e mais anos no nome de Jesus e participando da Santa Ceia, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, que a pessoa começa a acostumar com as coisas de Deus, e de repente ele começa a pensar que a santificação tem que estar só no pastor da igreja, porque ele vai dar a Santa Ceia abençoada para nós, e esquece que a santificação tem que estar no pastor e ninguém está tomando. Tem que estar em nós, em toda a igreja. E por quê? Porque na verdade, irmãos, e a Santa Ceia é um culto muito especial, uma coisa muito especial. Por quê? Porque ela é eterna e é viva. Então a gente não pode tornar comum aquilo que é vivo. Não tem como se tornar comum o que é vivo. E a Santa Ceia, ela é viva. Por que que ela é viva? Porque a Santa Ceia, ela é feita pela fé. O sinal quando o crente começa a considerar a Santa Ceia comum, é porque ele está perdendo a fé. É porque ele já começou a perder. Ele tiver fé, a Santa Ceia sempre será especial. Porque a Santa Ceia, não só a Santa Ceia, mas o Evangelho de Jesus, tudo aquilo que vem do Senhor nosso Deus, que veio do céu, é pela fé. Não existe nada que é por acaso, nada que é pela lógica, nada que é pela razão, tudo é pela fé. E quando se tem fé, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Nós vemos que quando a Santa Ceia, que antigamente para os israelitas, o Senhor chamou ela de Páscoa. Primeiramente era a Páscoa o símbolo da Santa Ceia. E quando, mesmo sendo o símbolo da Santa Ceia, ela era pela fé. Por muitas vezes que o crente, ele lê o Antigo Testamento e fala a era da carne, a era da lei, só que ele não entende que a lei também era pela fé, como também a Páscoa do Senhor era pela fé. Agora deixa nós explicar
A Páscoa do Senhor Jesus, registrado na Bíblia, não é essa Páscoa que nós comemoramos, que as pessoas comemoram, né, todo ano aqui no nosso país ou em outros países. Não, não é essa. Não, não, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa Páscoa que comemora aqui no nosso país é uma Páscoa simplesmente idólatra, que eles criaram por aí. Não tem nada a ver com a Páscoa de Jesus. A Páscoa que eles frequentavam, que eles comemoraram lá, a Bíblia mostra que quando o Senhor deu para eles o início da Páscoa, ela foi iniciada pela fé. Por quê? A Páscoa era o início de liberdade. Era o início que Deus estava dando a liberdade para eles. Mas o problema é que eles estavam dentro dos muros do Egito. Eles estavam no muro do Egito ainda. Estavam todos lá dentro. E o Senhor, quando o Senhor chama eles e diz para eles, ó, eu quero que vocês façam, então, a Páscoa, pega um carneiro de um ano, e vocês, né, separam esse carneiro, sem mancha, sem mácula, e esse carneiro, vocês vão pegar o carneiro, depois vão matar esse carneiro, tirar o sangue, passar nas ombreiras, porque hoje eu vou dar um livramento muito grande para Israel dos seus primogênitos, porque eu vou ferir os primogênitos do Egito. E nós vemos que na hora, muitas das vezes, até explicando isso aqui direitinho, as pessoas pensam, não, mas por que Deus permitiu uma coisa dessa? É porque eles não voltou um pouquinho atrás na Bíblia. Porque quando você começa a ler lá no Êxodo primeiro, você vai ver que o faraó matou todos os filhos, matava os filhos de Israel. Jogou no rio. Não era isso? Eles assassinou os filhos do povo de Deus. Assassinou todos eles. Primeiro começou, né, nos filhos, nos homens, o negócio era o homem. E depois já queria sacrificar, era tudo. É aquilo. E na hora que Deus permite a morte dos filhos deles, a Bíblia fala que Deus é justo. E o Senhor nosso Deus, Ele pode fazer isso. Eu não posso, mas Deus pode. Você não pode, mas Ele pode. Por que Ele pode? Porque tudo vive nele e existe por causa dele. Quando Deus diz ao homem, você não vai mais viver, Ele está simplesmente tirando o que é dele, a vida. A vida pertence a Ele. Então Ele dá e tira a hora que Ele quiser. Mas Ele é justo, né? Nós não podemos, porque nenhum de nós temos poder para dar vida a ninguém. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é a vida. Aleluia. De vez em quando a gente vê alguém querendo se comparar com Deus, parecendo que eles são igual a Deus, que Deus tem que dar explicação para eles, sendo que aonde eles vivem, aonde ele pisa, se ele está respirando é porque Deus quer, porque a hora que Deus fala, acabou, acabou, e não tem conversa, não é verdade? Mas então nós vemos que lá dentro dos muros, o Senhor fala, pega o cordeiro de um ano, segundo a medida da família. Se a família for muito pequena, convida o vizinho, e vocês comemoram. Vocês vão comer o carneiro com a carne assada, não é? Vai assar a carne do carneiro, e a carne que vocês assar, vocês vão comer, ela não vai deixar nada para outro dia. E nesse dia vocês vão comer a carne dessa forma, com os ombros cingidos, não é isso? Com pão, com erva amargosa, aleluia, e com pão, meu Deus, glória a Deus, com pão que não era fermentado, não é isso? Que não podia pôr fermento naquele pão, e a Bíblia fala, vocês vão comer a Páscoa do Senhor apressadamente. Por que pressa? Eles estavam presos ainda dentro do Egito, estavam lá dentro, porque tinha que ser com pressa. Vocês comem apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor, porque era pela fé, era pela fé. Era uma era da carne, era a era da lei, era a era do olho por olho e dente por dente, era, mas a fé estava lá, precisava da fé.
E a Bíblia fala que eles fizeram dessa forma. Comeu apressadamente. Eles até, por que a Bíblia fala lombos cingidos? Porque eles eram escravos e só viviam lá, só de bermudão, na nossa linguagem hoje, é só com aquela fralda, sem camisa, sem sapato, sem nada. Então Jesus disse, então vocês vestem, colocam a vestimenta, ombros cingidos, e vocês comem pela fé, apressadamente. E a Bíblia fala então que eles fizeram dessa forma, e todos conhecem a história. O anjo do Senhor passou naquela noite e matou todo o primogênito do Egito. Mas agora você observa que logo depois da saída dali, a Bíblia fala também de um certo homem, líder, que ficou no lugar de Moisés, chamado Gideão. Glória a Deus, Josué. E a Bíblia fala que quando Josué, aleluia, ele vai guiando o povo. E quando Josué estava guiando o povo, ele precisava passar no Jordão. E diz a Bíblia que o Senhor, ali o Jordão estava cheio. E como é que ele passava no Jordão com toda aquela multidão? O Senhor diz, chama os sacerdotes, chama os cantores. E eles vão entrar na frente com a arca. E quando eles chegar lá na frente, fala com eles, para eles simplesmente andar se jogando no Jordão. O Jordão não tinha aberto. Não tinha, eu não sei como que foi a passagem, aleluia, do Mar Vermelho, quando Moisés falou se o caminho abriu primeiro. Mas no Jordão, o Senhor falou, fala com eles para começar a andar. Porque na hora que os pés deles tocar na água, as águas vão se abrir. Aleluia! É pela fé. Aleluia! Não tinha caminho pronto na água não, meu irmão. É pela fé. Era pela fé. Aleluia! Sabe por que muito crente, ele começa a perder o gozo na Santa Ceia? Porque ele quer viver na lógica. Ele quer viver naquilo que ele pode responder, nas lógicas que tem, nas razões. E a Santa Ceia não é pela lógica. Por isso que eles ficam criando todo tipo de artifício, né? Para a Santa Ceia. A Santa Ceia para isso, Santa Ceia para aquilo. Vão colocar aqui um investimento aqui. Vão colocar uma atração na Santa Ceia. Vão fazer diferente. Eu quero te dizer, não existe diferente. Não existe lógica. Não existe razão. A Santa Ceia do Senhor, ela é pela fé. Pela fé. Aleluia. Se não tem fé, não tem Santa Ceia. Aleluia. Se não tem fé, não tem Santa Ceia. Aleluia. E diz a Bíblia que na hora que o povo, que eles tocaram, não foi o cajado não, dessa vez não foi o cajado. Aleluia. Quando Deus falou com Moisés, ele disse, direciona o cajado, Moisés. E o mar se abriu, aí eles passaram, o caminho já estava aberto. Mas Deus estava falando com um povo que ainda não conhecia ele. Agora com Josué, aquele povo já sabia quem era o Senhor. Aleluia. É o que acontece com nós, não é? Quando a gente chega na igreja, muitas vezes a gente fica igual Tomé, precisa de ver para crer. Mas você já viu. Você já experimentou. Aleluia. Você já tem experimentado do dom de Deus. Você tem experimentado do poder de Deus. Você já tem experimentado. Por que que ainda você duvida? Por que que ainda você tem voltado para trás, tem recuado? A ordem do Senhor levanta e marcha. No nome de Jesus é pela fé. Aleluia. É pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente fica esperando o caminho abrir. O Senhor fala, toca os pés lá que vai abrir. Caminha em direção. Aleluia. E nós vemos, irmãos, isso é só alguns exemplos que nós demos. Como aquele povo que foi enfrentar justamente com Josué. Me parece que a cidade de Jericó.
A Bíblia fala que o Senhor mandou os cantores. Eu nunca vi alguém enfrentar outro país levando cantores. E os cantores, ele disse, os cantores cantavam e o Senhor disse, fala com o povo para marchar em volta dos muros, vai circular, circula em volta dos muros, e eles começaram a circular e dar volta. Os irmãos sabem que o cântico é depois da vitória, mas Deus falou, canta antes da vitória, porque a vitória é certa, é pela fé, canta antes, pode cantar antes da vitória, que é pela fé, aleluia. E Josué conhecia o Senhor. Eles fizeram a marcha. Eu acredito que a cidade de Sodoma e Gomorra estava lá, de repente, de Jericó. Eles estavam lá e eu acredito que na hora que eles viram aquele povo, eu disse, que povo doido é esse? O pessoal está marchando aqui em volta aqui. O que esse pessoal está fazendo? Pessoal bobo, senhor. A gente vê essa guerra é com espada, não é com flechas, é com fogo. Esse povo está cantando e marchando. Ele não sabia, irmãos, que quando aquele povo cantava e marchava, a tocha de fogo vinha lá de cima. A glória de Deus vinha lá de cima, a espada do Senhor descia sobre eles, aleluia. Quando o crente canta, a espada do Senhor vem, o fogo da glória desce, a unção desce, e quando a unção chega, ela faz o milagre na vida do crente, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E quando Jesus também foi participar, foi celebrar, não vou falar muito aqui os outros exemplos, mas esse aqui já dá. Quando o povo de Deus, quando Jesus foi participar da Santa Ceia, que ele foi dar a Santa Ceia, ele deu a Santa Ceia antes dele morrer e ressuscitar. Foi antes, aleluia. Ele não poderia ter dado a Santa Ceia depois que ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou, que ele deveria então chamar os discípulos e celebrar a Santa Ceia. Mas ele deu foi antes da sua morte. E na hora que ele pegou a Santa Ceia, logo depois dele celebrar a Páscoa, como de costume. Aquilo era costume, era um ritual de Israel, que o Senhor Deus havia determinado Israel, mas ele tinha sentido. Então depois dele celebrar a Páscoa, na mesma hora, Jesus então, agora ele vai celebrar a Santa Ceia. Só que tinha um problema, o Judas estava lá. Da Páscoa, o Judas pôde participar. Ele comeu a Páscoa também, foi a última Páscoa dele. A última Páscoa de Judas, ele pôde comer. Mas a Santa Ceia ele não pôde tocar. Ele já não podia, aleluia. Por que ele podia participar da Páscoa e não podia participar da Santa Ceia? Porque Judas expulsou demônio. Por que Judas também estava na missão dos 12 que saiu lá expulsando demônio, curando enfermo, libertando oprimido? Por que lá ele podia? Mas na hora da Santa Ceia ele não pôde. Aleluia. Ele já não pôde. Porque a Páscoa era somente um símbolo. A Páscoa ela era um símbolo da Santa Ceia. A Páscoa ela era a sombra da Santa Ceia. Ela não era a imagem exata. Por isso que o Judas pôde participar. Aleluia. A gente tem visto hoje que muitos crentes, eles estão nas igrejas, participando de Santa Ceia e nada tem acontecido para eles. Sabe por que nada está acontecendo? Porque você está comendo símbolo. Eles já até falaram que é o símbolo do corpo de Jesus, que é o símbolo do sangue de Jesus. Por isso que você pode comer, não faz efeito nenhum. Porque é símbolo, e símbolo não faz defeito, não dá problema na vida de ninguém. Porque o símbolo não é a imagem exata. Judas também pode fazer, mas quando chegou na hora da Santa Ceia, Jesus disse: Judas, agora não. Judas, de jeito nenhum. Você tem que fazer, vai fazer logo, meu filho. Faz logo o que você tem que fazer.
Judas ficou tão irado. Engraçado, né? Que ele sempre desafiava Jesus. Se você ler a Bíblia, os evangelhos, você vai ver que ele estava sempre falando, desafiando Jesus, não era? Desafiando Jesus daqui, menosprezando a mensagem de Jesus o tempo todo dentro da Bíblia. Só que naquela hora Jesus disse, não, Judas, você não. Você não. A Santa Ceia não. A Páscoa você pode comer, mas a Santa Ceia não. Mas por que eu não posso participar da Santa Ceia? Porque isso aqui é o meu corpo, Judas. Isso aqui é o meu sangue. Isso aqui é comunhão. É a comunhão comigo e a minha igreja. Isso é comunhão. Isso aqui, Judas, não é simplesmente um símbolo, não. Isso aqui é comunhão, é corpo e sangue. Por isso você não pode tocar, Judas. Na hora que Jesus deu o pão molhado para ele, a Bíblia fala assim, e Judas saiu de lá tão nervoso que o diabo entrou nele. O diabo só estava lá, era o diabo que incentivava ele o tempo todo. Só que na hora que ele acabou de abrir a brecha, o diabo pulou dentro dele. Aí o diabo já entrou nele. Mas andava com ele o tempo todo. Aleluia. Mas naquela hora, então Jesus, ele começa, pegou o pão, levantou para cima. E começou a partir com seu discípulo e disse para eles, este é o meu corpo. Pegou o suco de uva e virou para os seus discípulos e disse assim, esse aqui é meu sangue. Agora eu só quero que você lembre um pouquinho, que uns dias atrás, Jesus tinha dito isso para os seus discípulos, aquela pessoa que seguia ele, Jesus chegou a dizer para eles assim, ó, se vós não comeres do meu corpo e não beber do meu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. Eles abandonaram Jesus. Eles foram embora. Por quê? Ele falou, esse homem, ele está achando que nós somos algum canibal, que nós vamos comer o corpo dele e o sangue dele. Esse homem está doido. E nós vamos embora, está vendo? Esse homem é doido. Mas naquela noite Jesus estava falando para os discípulos, aqui está o meu sangue. Aqui está o meu corpo. Mas ele ainda estava vivo. Ele não tinha morrido. Ele estava vivo lá, falando com eles, esse é meu corpo. Alguém poderia dizer, esses que estão caçando aí, como diz explicação, aleluia, esses que estão caçando lógica, poderia ter falado, que bobagem é essa? O cara está lá e falando que o corpo dele, que não é um pedaço de pão, não tem nada a ver com o corpo dele. Não poderia falar? Mas eles não falaram. Eles simplesmente receberam pela fé. Porque é pela fé. E na hora que eles aceitaram aquilo pela fé, a Bíblia fala, irmãos, passando alguns dias, Jesus então morreu, ressuscitou o terceiro dia, aleluia. E aí a gente não vê mais Jesus dando Santa Ceia para ninguém, mas no dia de lá na igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que então eles participavam da Santa Ceia, e Paulo escrevendo aos Coríntios, aquilo já virando costume, o apóstolo Paulo falou assim, eu quero falar para vocês uma coisa, a respeito da Santa Ceia, que ela não é nada comum, nem nada levado pela lógica, ela é feita pela fé. Eu quero dizer para vocês, que essa santa, que o Senhor, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e falou dessa forma, esse é o meu corpo, e depois ele pega o suco de uva e diz, esse é o meu sangue, que é derramado por vós, mas isso tudo é pela fé. Aleluia. E quando se trata da fé, colocou uma barreira na vida de muitos crentes. Colocou uma barreira, meu irmão. Porque não dá para fingir. Não dá para a gente fingir que tem fé. Não dá para fingir. Aleluia. Tem muita coisa que a gente pode fingir. Que a gente consegue fingir. Não consegue. Quantos você chega em certos lugares, você vê crente falando em línguas estranhas, você fala, nossa, o homem está cheio de Deus, e muitas vezes aquela língua estranha, ele já decorou ela, aleluia, pode fingir, eles podem subir em cima do altar e chorar,
E dizer que Deus está tocando, e entorta daqui, entorta dali, e que vai acontecer isso, entrega revelação mentirosa, pode fingir. Mas para a Santa Ceia, seu corpo e o sangue, não tem como fingir. Porque senão não é corpo, senão não é sangue. Aleluia. Isso não dá para fingir. Aleluia. Não tem como fingir. É por isso que ela é pela fé. E me foge a memória. O escritor aos Hebreus, me parece que Hebreus falou dessa forma. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É pela fé. Aleluia. Quem crê que é o corpo e o sangue? Quem acredita que é corpo e sangue nessa noite? Quem crê que é corpo e sangue? Aleluia! Aleluia! Quando a gente começa a acreditar pela fé que é corpo e sangue, sabe o que dá na gente? Uma satisfação muito grande, que a gente vai embora para casa hoje, sabendo que a gente foi alimentado pelo corpo e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Triste é para quem está participando de símbolos. Aleluia. Triste é para aquele que está participando de símbolos. É por isso que nunca viveu na fé. É por isso que nunca recebeu a plenitude do Espírito. Porque a Santa Ceia do Senhor é pela fé. É por isso que alguém fica muitos anos sem tomar. E quando você olha para ele, ele acha que ele é o mesmo crente, que ele está do mesmo jeito. Mas aquele que é pela fé, ele sabe, eu preciso alimentar, porque ele é o corpo do Senhor, é alimento para a minha vida, é alimento para a minha alma. Aleluia. É por isso que ele sente vontade de tomar. É por isso que ele sente a necessidade de participar do corpo e do sangue de Jesus, porque ele é o alimento. E a gente não fica com fome, meu irmão. O nosso corpo físico, ele é muito especial. Se nós olhar tudo que tem nele, são coisas tremendas, que a gente fica impressionado. Mas existe uma coisinha no nosso corpo que ele não resiste. Ele não pode ficar com fome. Ele tem que ser alimentado. Tudo isso que você tem aí no seu corpo, que a ciência muitas coisas nem descobriu ainda, nem sabe como é que funciona. E eu vou dizer, eles estão só descobrindo o que Deus fez. Mesmo assim, ainda não descobriu todos os mistérios de Deus que tem no seu corpo. Mas você pode ter os olhos muito bonitos, pode ter uma visão perfeita, os rins perfeitos, aleluia, o estômago perfeito, as pernas perfeitas, um corpo maravilhoso, lindo. Você pode ter um cabelo bonito demais, você pode ter um ouvido que só escuta até as formigas andar, você pode ter os olhos, né, a boca, uma voz maravilhosa, mas se não se alimentar, o que acontece? Ela morre. Se não se alimentar, o que acontece? Ela morre. E crente que está por aí sem alimentar do corpo e do sangue de Jesus, responde para mim como eles estão. Estão mortos na fé. Pode orar por revelação, pode pregar, pode cantar bonito, pode fazer o que você quiser, revelar o profundo escondido, mas você está morrendo, porque não está participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Está morto. Aleluia. Então por isso que nós não queremos morrer. Aleluia. Você não quer morrer. Você quer viver, você quer renovar as forças, aleluia. Você crê que a Santa Ceia vai te renovar nessa noite? Você acredita que a força vai ser renovada? Aleluia. Você acredita? Então nessa noite vai receber o renovo do Senhor. Hoje é dia de receber o renovo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Hoje é o dia de receber o alimento do Senhor. É corpo e sangue, é corpo e sangue, é corpo e sangue, é corpo e sangue, é corpo e sangue dado pela fé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor Jesus te dê graça. E se tem alguém nos ouvindo, que você perdeu essa comunhão, aleluia, e talvez nem sabe por quê, aleluia, porque nos dias de hoje parece que não é Deus, não é nós que precisamos de Deus, parece que é Deus que precisa da gente, parece que o trem inverteu. Parece que é Deus que precisa de nós. Então por isso ele abre mão da sua palavra, ele abre mão da sua doutrina, ele abre mão de tudo para que nós estejamos na igreja. Mas nós não entendemos ainda, não é ele que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Aleluia. Ele não precisa ser salvo, ele é o Salvador. Ele não precisa de libertação, ele é o libertador. Aleluia. Ele não precisa de alimentar de nós, é nós que alimentamos dele, para nós ter vida em nós mesmos. Aleluia. Então quando o crente começa a pensar disso, e percebe que ele é dependente de Deus, a igreja de Jesus é dependente do Senhor, a igreja de Jesus é dependente dele. A igreja que não tem a dependência de Jesus não é dele, não é dele. Porque todas que são deles, não tem todas. A igreja de Jesus, que é uma só, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é dependente dele. Em tudo. Em tudo. Aleluia. Porque Jesus mesmo falou, sem mim, nada podereis fazer. Aleluia. Sem mim, nada podereis fazer. Ele está aí. Ele está aí. Tem Jesus aí. Jesus está aí. Se ele estiver aí, então nós vamos poder fazer proeza sobre a face dessa terra. Que Deus ajuda, que Deus abençoe. Quem vai tomar Santa Ceia, irmãos? Vem para frente. Quem quer reconciliar com Jesus, vem para frente e reconciliar com o Senhor. Nós vamos estar orando aqui. Os irmãos obreiros vão estar ali lavando as mãos, né? Eu também depois vou lá lavar as mãos, no nome de Jesus. E nós vamos orar para Jesus, né? Estar perdoando os nossos pecados e as nossas falhas. Hoje é muito especial para nós, amém? Vamos orar. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor perdoe os nossos pecados, meu Deus. Perdoa o meu pecado, a minha iniquidade, a minha falha, as minhas faltas. Oh, meu Deus, perdoa o teu servo, perdoa a tua serva. Meu Pai amado, que o Senhor venha nos perdoar, venha nos ajudar, meu Deus, a vencer. Porque, meu Pai amado, hoje nós estamos aqui para participar do corpo e do sangue. Orienta labai do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nós estamos aqui para participar do seu corpo e do teu sangue. Então perdoa nossas horas, meu Pai, porque o pecado é a única coisa, meu Deus amado, que causa separação entre nós e o Senhor. Então venha nos perdoar. Ore, canta labai mais uma vez. Sinta prazer, meu Deus, sinta prazer em estar conosco, em celebrar conosco essa tão grande santa ceia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A jovem Sara. Glória a Deus. Comendo a igreja com a paz do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue
que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Vamos orar, irmãos. Aqui está um pão comprado na padaria, mas depois de orado, ele se transforma no corpo do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor nessa noite, meu Pai, transforma este pão no seu corpo bendito, meu Pai. Transforma agora no teu corpo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Ó Deus e Pai, também no nome de Jesus, nós apresentamos esse suco de uva que o Senhor transforma no teu sangue. Transforma no teu sangue, o sangue do Novo Testamento, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus e Pai, bendito seja o seu grande nome. Bendito é o seu nome para todo sempre, meu Pai.
Seja glorificado o nome do Senhor, meu Deus, para todos sempre nesta hora. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em memória do Senhor, todos podem participar agora. Aleluia. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.